Trecho representando o problema. Ache P1. O que tenho como dados? Os dados a seguir foram coletados na bancada. Caso queira ver a coleta, na parte superior direita estará o link. 9 PSI, libra-força por polegada ao quadrado, 24,5 centímetros, 166 milímetros, 106 milímetros. Qual a teoria que eu uso? Primeiro recorremos à estática dos fluidos. E estes dados mudam? Sim, mudam com a vazão. Esses foram obtidos com a máxima. Com a válvula globo de 1,5 polegadas totalmente aberta, determinamos a vazão máxima. No caso da determinação da vazão, para cada posição da válvula globo, nós vamos acionamos o cronômetro, deixamos subir um ΔH e fechamos o cronômetro em um tempo T. Ora, a vazão é volume dividido pelo tempo, e nós teríamos que seria o ΔH, vezes a área do tanque, dividido pelo tempo. Na bancada lemos: para um desnível de 100 milímetros, o tempo foi de 22,3 segundos e o tanque tem uma seção transversal retangular com lados de 73,5 centímetros e 74 centímetros. Outra coisa, vamos agora recordar o conceito de manômetro metálico tipo Bourdon, aqueles que eu uso aqui, olha, na entrada e na saída da máquina, e aqui nesse ponto. E os manômetros em U, manômetros diferenciais em forma de U, que eu utilizo para determinar variação de pressão entre dois pontos da instalação. Ora, o manômetro metálico é a teoria da língua da sogra. A pressão manométrica será sempre a pressão interna menos a pressão externa. Geralmente, aqui, ele é fechado com uma borracha, eu corto e vou admitir aqui a presença da pressão atmosférica. Ora, como a pressão manométrica é sinônimo da pressão na escala efetiva, essa pressão externa, sendo a pressão atmosférica, vale zero. Então, eu vou estar lendo sempre a pressão interna. Cuidado, hein? Só que se eu quero a pressão, por exemplo, nesse ponto, e eu tenho essa altura, a carga que não é desprezível, eu tenho uma carga de pressão de água. Então, a pressão nesse ponto seria o que eu leio no manômetro, mais o gama vezes H. Ora, se esse H não for dado, é porque ele é considerado desprezível. Aí eu posso simplesmente falar que a pressão nesse ponto seria a própria leitura do manômetro. Se o meu manômetro só tem escala positiva, realmente ele recebe o nome de manômetro. Se ele só tem escala negativa, ele recebe o nome de vacômetro. Se ele tem as duas escalas, ele é chamado de manovacômetro. Agora, para que eu possa utilizar a leitura do manômetro diferencial em forma de U para determinação da variação de pressão, eu vou ter que recordar o conceito de equação manométrica. Equação manométrica é assim: eu pego dois pontos, adoto um ponto como origem, marco a pressão que existe nesse ponto e vou caminhar entre aspas para o outro ponto, sempre na vertical, horizontal e vertical. Quando eu tenho movimento descendente, eu somo o gama H. Na horizontal eu pulo, fica constante. Quando eu subo, eu subtraio o gama H, até chegar no outro ponto que não foi adotado como origem, igualo com a pressão que atua lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Peguei o ponto 1 e o ponto 2. Vou pegar o ponto 1 como referência, vou lá e marco a pressão que age no ponto 1. Vou descer X, gama da água. Como eu desço, eu somo gama da água vezes X. Vou descer H, gama da água. Como eu desço, mais gama da água vezes H. Vou descer Y, gama M. Somo. Pulo, porque é horizontal, vou subir Y, gama M, subtrai. Vou subir H, gama M, subtrai. Vou subir X, gama da água, subtraio. E igualo com a pressão que existe no ponto 2. Nesse caso, eu tiro que P1 menos P2, a diferença de pressão entre os pontos, para esse exemplo, seria o desnível do fluido manométrico vezes a diferença entre o peso específico do fluido manométrico e o peso específico da água.